Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Carlos. Estamos aqui para mais uma aula de geometria analítica. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o coeficiente angular da reta. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geometria analítica. Na aula de hoje nós vamos conhecer um dos elementos da equação da reta. É isso mesmo. A reta pode ser representada por meio de uma equação. E nós vamos aprender hoje, nós vamos ver hoje como achar um desses elementos da equação que é o coeficiente angular, tá certo? Para iniciar, o coeficiente angular está relacionado ao ângulo de inclinação da reta, ok? Então, para a gente poder exemplificar isso, nós vamos utilizar o GeoGebra e vamos iniciar traçando uma reta aí. Para nós traçarmos uma reta, aqui no GeoGebra eu escolho dois pontos e aí traço a reta por eles dois, tá? No caso aí os pontos A e B, ok? Vamos pegar e vamos, utilizando também as ferramentas do GeoGebra, determinar esse ângulozinho aqui, tá? A reta vai cortar aqui o eixo X e vai formar, é claro, entre eles dois, entre a reta e o eixo X, um ângulo aí. Esse ângulo é chamado de ângulo de inclinação. Para eu determiná-lo, eu tenho que marcar um pontozinho aqui, tá certo? Tenho que marcar a interseção ali também, entre os dois, que é o ponto D. E aí, por fim, eu vou conseguir traçar esse ângulo, que é o ângulo alfa aí, que no caso está medindo 19,41 graus. Esse ângulo aqui, pessoal, ele determina o quanto a reta vai ser inclinada ou não, tá certo? A reta também pode ser representada, pode ser usada para formar o gráfico de algum fenômeno que nós estejamos estudando, isso seja em química, física ou até mesmo em biologia. Quanto mais inclinada essa reta está, certo? Mais esse fenômeno que nós estamos analisando, se ele estiver relacionado com o tempo, mais o gráfico vai representar que mais rápido ele está sendo. Se ele estiver menos inclinado, ou seja, esse ângulo aqui for menor, esse ângulo de inclinação, então significa que esse evento está acontecendo de uma maneira um pouco mais lenta, ok? Ou mais lenta. Bom, agora nós vamos traçar uma retazinha paralela ao eixo X aqui, tá certo? E vou traçar uma reta perpendicular, ou seja, vai formar um ângulo de 90 graus com o eixo X, passando pelo ponto A. Quando eu faço isso, pessoal, eu estou formando aí um triângulo, tá certo? Um triângulozinho aí, ó. Vou marcar o ponto F, a interseção, e você pode visualizar aí o nosso triângulo, tá certo? Esse triângulozinho aí, galera, esse triângulozinho aqui, como ele foi formado a partir do triângulo maior, vou mostrar para vocês esse triângulo maior agora. Ele vai ter o mesmo ângulo de inclinação lá, ó, tá vendo? A mesma inclinação, porque essa reta é paralela a essa. Isso aí a gente aprende na geometria plana. E aqui está destacado o triângulo maior, né? Nós temos o triângulo maior ADG e o triângulo menor AEF. Como essa reta aqui, ó, é paralela ao eixo X, que é a base do triângulo maior, e todos os dois são triângulos retângulos, eles vão ser semelhantes. O triângulo maior e esse triângulo menor. Como eles são semelhantes, esse ângulo de inclinação aqui vai ser igual. E o que eu estou querendo fazer é relacionar, tá, esse ângulo com as coordenadas desses dois pontos que eu determinei sobre a reta, o ponto E e o ponto A, ok? O ponto A vai ter uma coordenada X, né? O ponto E também. E o ponto A também vai ter uma coordenada Y e o ponto E também vai ter essa coordenada Y. E eu estou atrás de relacionar essas coordenadas desses pontos com esse ângulo, tá bom? E verificando que aqui se forma um triângulo, tá? Nós podemos utilizar o que a gente vai chamar de relação trigonométrica. Para quem não lembra, né, relação trigonométrica vai ser uma relação, né, uma formulazinha que vai relacionar o ângulo com as medidas dos lados dos triângulos, tá certo? Então observe aqui que se eu olhar para esse ângulo, esse é um triângulo retângulo, né?
Então, ele tem um cateto adjacente e um cateto oposto a esse ângulo, tá? Esse cateto adjacente, ele está utilizando aqui as coordenadas x, né? Eu posso calcular esse cateto adjacente a partir das coordenadas x desses dois pontos, tá certo? Se você observar aqui, a medida desse cateto adjacente vai ser o x aqui do A menos o x do E. Eu vou chamar isso aqui de x1 e esse aqui de x2. Ou o contrário, tanto faz, tá certo? Bom, esse aqui, ó, esse cateto oposto, ele já, a medida dele pode ser obtida pegando o y de A menos o y de E, ok? O y de A menos o y de E vai dar essa medida. Aí você pode pensar o seguinte, qual é a relação trigonométrica que utiliza cateto oposto e cateto adjacente? Você pode pensar um pouco. Essa relação trigonométrica é a tangente, tá certo? Então, a tangente é a relação trigonométrica que vai relacionar as coordenadas desses dois pontos que eu escolhi sobre a reta. Poderiam só ser qualquer dois, tá, pessoal? Sempre ia se formar esse triângulozinho aqui, tá? Qualquer dois pontos ia dar no mesmo. Então, a relação trigonométrica aqui vai relacionar o ângulo de inclinação, o ângulo de inclinação da reta, tá certo? E vai relacionar as coordenadas dos pontos, é a tangente desse ângulo aqui de inclinação, tá? Essa tangente do ângulo de inclinação a gente vai chamar de m, ok? A tangente do ângulo de inclinação é m, e esse m vai representar o nosso coeficiente angular. Vamos aqui para a nossa fórmula, tá? Essa fórmula está aqui. Bom, a tangente vai ser igual a m, e o m é o quê? Como é a tangente, o m é a tangente, né? Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas como é que eu acho a medida do cateto oposto? Aí eu falei para vocês quando a gente estava vendo lá. É só pegar a coordenada de A, coordenada y de A, menos a coordenada y de E. Então é x1 menos x2, tá? Como foi que eu coloquei lá? Perdão, é y2 menos y1. Então, se eu chamar aqui de y2 menos y1, eu tenho um cateto oposto. Sobre, né? A fórmula lá fala sobre o cateto adjacente. Mas qual é a medida desse cateto adjacente? É o x1 menos o x2. Ok? Isso vai dar a nossa formulazinha aqui, ó. Então, se você quiser descobrir o coeficiente angular da reta, que é a mesma coisa que a tangente do ângulo de inclinação, basta você pegar e subtrair os y's e dividir pela subtração dos x de dois pontos da reta. Tem que ser dois pontos da reta. Qualquer dois pontos, isso dará certo. Você só tem que prestar atenção no seguinte. Se você começou com a coordenada de um ponto aqui, ó, coordenada y de um determinado ponto, embaixo você tem que começar com a coordenada x do mesmo ponto, tá certo? Porque senão pode dar errado. Beleza? Como exemplo, pessoal, eu peguei aqui para você um exemplo para a gente calcular, né? Calcule o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos 3 e 5, menos 2 e menos 7. Eu vou já traçar essa reta, mas antes a gente vai resolver isso aqui, tá? Então, vou pegar aqui a fórmula. Vou pegar a formulazinha aqui. Ctrl C, Ctrl V. Eu não preciso disso aqui, tá? Eu quero que vocês lembrem, na verdade, só dessa partezinha aqui, tá? O coeficiente angular, que é o m, é igual a isso aqui. y1 menos y2 sobre x1, x2 menos x1. Desculpa, eu coloquei aqui 2 também, né? Deixa eu consertar lá. É 1, ok? Então, isso aqui vai ser igual. Aí você vai substituir. Vou copiar isso aqui, Ctrl C. Então, você vai substituir as coordenadas. Você escolhe qual dos pontos você quer que venha na frente. Eu vou escolher o primeiro ponto aqui, o ponto 3 e 5. Então, presta atenção que em cima é o y, tá? Qual é o y do ponto 3 e 5? É o 5. E aqui é o x, que é o 3. Lá no outro é o ponto menos 2 e menos 7. Tá? Como são negativos, eu vou colocar os dois entre parênteses.
Então fica menos 7 em cima, que é o y, e embaixo vai ficar o menos 2. Substituindo aqui os valores, né? Embaixo vai ficar o menos 2. Bota o parênteses, ok? Continuando. Então, novamente aqui eu vou substituir, fazer as contas para substituir isso aqui, tá? Vou pagar aqui embaixo. Bom, menos com menos dá mais, certo? Então, 5 mais 7 dá 12. Menos com menos dá mais. 3 mais 2, 5. Então, o coeficiente angular desse ponto, dessa reta, o coeficiente angular dela é 12 sobre 5, ok? E se eu quiser, pessoal, eu posso até mesmo descobrir aí quem é o ângulo de inclinação dessa reta, aproximadamente, é claro, né? Eu tenho que achar o ângulo tal que a tangente dele seja 12 sobre 5. Lembra que o ângulo de inclinação é a mesma, a tangente do ângulo de inclinação é a mesma coisa que o coeficiente angular. Então, ó, se eu conseguir descobrir que ângulo é esse, ó, qual é o ângulo que o valor da tangente dele é 12 sobre 5? Se você conseguir responder essa pergunta, você consegue determinar o ângulo de inclinação. Eu vou fazer aqui na minha calculadora, porque esse ângulo aí não é conhecido, né? Não é conhecido. Então, é a tangente 12. Pronto. Aqui está dizendo, a minha calculadora, que é aproximadamente, esse ângulo de inclinação é aproximadamente 67,38. Olha só, 67,38. Deixa eu ver aqui. Graus, né? Esse aqui vai ser o ângulo de inclinação. Para a gente poder verificar se isso aqui é verdade, pessoal, eu vou apagar tudo isso aqui que eu já fiz aqui, né? Já expliquei para vocês. E vou marcar esses dois pontos, 3 e 5 e menos 2 e menos 7. Então, 3 e 5. Vamos ampliar aqui. Que apareceu 3. 3 e 5, tá? Vou marcar esse ponto. 3 e o 5. E o menos 2 e o menos 7. Aí eu vou ter que mover aqui a tela um pouquinho mais para baixo. Menos 2 e menos 7. Desculpa, eu não marquei aqui para marcar o ponto, tá? Menos 2 e menos 7. Agora eu vou traçar a reta que passa por esses dois pontos. Aí para facilitar eu vou ter que reduzir aqui um pouquinho. Pronto, agora eu vou traçar essa reta. Vou marcar esses dois pontos, ó. Esse ponto e esse, tá? Ó, perceba que lá o resultado deu positivo. Isso significa que a reta é crescente. Se o resultado der negativo, a reta é decrescente. O que é que seria a reta decrescente aqui, pessoal? Seria o seguinte: você teria uma reta da seguinte forma. Uma reta com inclinação pro lado contrário aqui, tá? Ó. Uma reta desse tipo aqui, ó, tá? A reta nessa inclinação aqui, ela é decrescente e o coeficiente angular dela é negativo. Nesse sentido aqui, a reta vai ter o coeficiente angular positivo. Bom, mas aí eu quero verificar se eu fiz certo lá, tá? Eu consigo fazer isso aqui com GeoGebra. É sempre que eu vou conseguir achar o ângulo de inclinação? Não, aquele ângulo não é conhecido. Então, se eu estivesse fazendo uma prova, isso não seria possível. Estou mostrando aqui porque a gente tem tem o GeoGebra como ferramenta. Então, só para você ver aqui como é que funciona, tá? Ó, vamos ver se o ângulo deu certo, ó. 67,38. Qual foi o valor que a gente obteve lá? Olha, 67,38. Perfeito, né, galera? Olha aí que legal. Tá bom? Então, a gente está encerrando essa aula por aqui, tá? Vai ter alguns exercícios aí para vocês fazerem. Agradeço a atenção de vocês e desejo a todos bons estudos. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Até a próxima.